Janaína sempre acreditou que a vida só sorria para quem aprendia cedo a abrir mão de quase tudo. Desde menina, ela observava o mundo com a seriedade de quem já nasceu entendendo que nada viria fácil. Enquanto outras crianças passavam a tarde correndo no quintal, inventando brincadeiras, rindo alto e se sujando de terra, Janaína se sentava à mesa com cadernos, lápis e livros espalhados, concentrada como se carregasse nos ombros uma responsabilidade muito maior do que a idade permitia. Não era uma criança triste, também não era amarga, mas existia nela uma convicção silenciosa de que quem quer vencer precisa aprender cedo a suportar o peso da própria disciplina. Talvez por isso quase não tivesse amigas, não porque não fosse gentil, mas porque seu tempo parecia sempre ocupado demais para o tipo de leveza que aproxima as pessoas. Enquanto as outras meninas descobriam brincadeiras, segredos, primeiras confidências e pequenas aventuras, Janaína estudava fórmulas, resolvia exercícios e fazia planos. Havia dentro dela uma fome constante por resultado, por reconhecimento, por futuro. Era como se seu coração tivesse aprendido a bater no ritmo das metas. E isso, com o passar dos anos, deixou de ser apenas um traço de personalidade. Virou a base inteira da vida dela. Agora me diz uma coisa. Se uma criança desconhecida olhasse para você e dissesse que você está prestes a cometer o maior erro da sua vida, você acreditaria? Comenta aqui embaixo o que você faria, porque foi exatamente isso que aconteceu com a Janaína. E o que ela decidiu fazer depois mudou absolutamente tudo. Então fica comigo até o final dessa história, porque você não está preparado para o que vem a seguir. E se você gosta de histórias que mexem com a gente de verdade, já se inscreve no canal. Quando terminou a escola, não sentiu exatamente alegria, sentiu alívio, como se todos aqueles anos de esforço finalmente começassem a se justificar. Entrar em uma universidade prestigiada não pareceu um golpe de sorte, e sim a consequência lógica de tudo o que havia sacrificado para chegar até ali. Cada aniversário a que não foi, cada passeio recusado, cada tarde sem descanso, cada madrugada em claro parecia, de repente, fazer sentido. Janaína entrou na faculdade já com a postura de quem não está ali para experimentar a juventude, mas para construir degrau por degrau o futuro que havia imaginado sozinha durante anos. Foi uma das melhores alunas do curso, não por talento fácil, embora fosse inteligente, mas por insistência. Janaína não suportava a ideia de não dominar um assunto. Quando algo parecia difícil, ela não recuava. Ia atrás, estudava mais, repetia, voltava, insistia até aprender. Esse tipo de obstinação, que alguns admiravam e outros achavam exagerada, acabou levando-a naturalmente para oportunidades maiores. Durante a universidade, chamou a atenção de professores, destacou-se em processos seletivos e, assim que se formou, conseguiu um emprego numa das empresas mais respeitadas da cidade. Para qualquer pessoa de fora, aquilo já seria uma vitória enorme. Para Janaína, era apenas o começo. O prédio da empresa tinha paredes frias, corredores silenciosos e aquele ar impessoal típico de lugares onde as pessoas valem pelo que entregam. Janaína gostava disso. Ali, ninguém queria saber se ela estava cansada, se sentia saudade de alguma coisa ou se em algum canto escondido do peito existia um vazio. Ali o que importava era desempenho, resultado, meta, eficiência. Era um idioma que ela falava com fluência. Passava mais tempo no escritório do que em casa, aceitava tarefas que os outros recusavam, estudava relatórios à noite e se oferecia para projetos que exigiam dedicação quase obsessiva. Não reclamava. Pelo contrário, sentia-se viva naquele tipo de exigência. Com o tempo, começou a alimentar um sonho ainda maior. Queria ser transferida para a sede da empresa em São Paulo.
Para ela, aquilo não significava apenas mudar de cidade. Significava provar de uma vez por todas que escolhera o caminho certo. São Paulo representava crescimento, prestígio, avanço, reconhecimento. Era o lugar para onde iam os melhores. E Janaína queria estar entre eles. Não pensava em como seria morar longe. Não pensava no que deixaria para trás. Pensava apenas naquilo que ainda podia conquistar. Sua mãe, Dona Nilda, observava esse movimento da filha com um misto de orgulho e preocupação. Amava Janaína profundamente, talvez até com a intensidade de quem sabe que a vida lhe entregou um presente tarde demais. Dona Nilda engravidara quando já não acreditava mais que pudesse ser mãe. Muita gente a desencorajou. Alguns médicos disseram que seria arriscado demais. Conhecidos insinuaram que não valia a pena se expor daquela forma numa idade tão avançada. Mas ela insistiu. Levou a gestação até o fim com coragem, mesmo pagando um preço alto na própria saúde. Nunca se arrependeu. Para ela, Janaína não era apenas filha, era milagre, era resposta, era a prova viva de que a vida ainda surpreende quando quase não se espera mais nada dela. O pai de Janaína, seu Antônio, completava essa pequena família com um jeito calmo, firme e afetuoso. Era o tipo de homem que falava pouco, mas sustentava a casa inteira com a presença. Ele e Dona Nilda tinham um daqueles casamentos raros que atravessam os anos sem endurecer. Entendiam-se com um olhar. Sentavam-se juntos sem precisar falar, e ainda assim o silêncio entre os dois parecia cheio de companhia. Janaína crescera vendo esse amor estável, discreto e profundo, mas nunca imaginou para si mesma nada parecido. Via o relacionamento dos pais como algo bonito, sim, porém distante demais da lógica da vida que escolhera. Para ela, amor exigia tempo, cuidado, disponibilidade. E tudo isso em sua cabeça sempre pareceu um luxo arriscado demais para quem queria chegar longe. Quando a possibilidade real de transferência para São Paulo começou a surgir, Dona Nilda tentou reagir com alegria, mas o medo escapava nas entrelinhas. Numa noite, as duas estavam na cozinha quando a mãe perguntou por que Janaína precisava ir para tão longe. Disse que ali ela já tinha um bom emprego, um bom salário, uma vida digna. Disse também num fio de voz que ela e seu Antônio ficariam sozinhos. Janaína respondeu como sempre fazia quando queria encerrar uma conversa sem entrar na parte emocional dela. Falou de oportunidade, de crescimento, de futuro. Disse que São Paulo era mais prestigiado, mais promissor, mais importante para a carreira. Prometeu que mandaria dinheiro, ligaria sempre, faria videochamadas, visitaria quando pudesse. Dona Nilda ouviu tudo em silêncio. E foi nesse silêncio que a distância entre as duas pareceu crescer mais do que a própria estrada, que um dia separaria uma cidade da outra. Porque a mãe não estava falando de dinheiro, nem de praticidade, nem de tecnologia. Estava falando de ausência. Estava tentando dizer, do jeito inseguro e contido de quem teme atrapalhar o sonho de alguém, que existem vazios que nenhuma videochamada consegue preencher. Janaína, no entanto, estava acostumada demais a traduzir tudo em soluções objetivas. E aquilo que não podia ser resolvido com lógica acabava, muitas vezes, ficando de fora das escolhas dela. Pouco tempo depois, a vida interrompeu brutalmente qualquer ilusão de controle. Seu Antônio morreu de repente. Na noite anterior, jantara normalmente. Conversou um pouco com a esposa, tomou água, ajeitou a roupa para dormir e deitou-se como fazia todas as noites. De manhã, não acordou. Os médicos foram diretos. O coração, a idade, foi rápido. Para Janaína, o choque foi violento, mas quase mudo. Ela sentiu a dor como uma pancada seca,
difícil de assimilar, porém suportável dentro da estrutura rígida com que sempre aprendera a atravessar as coisas. Para Dona Nilda, foi diferente. A morte do marido não lhe tirou apenas um companheiro, tirou-lhe o eixo. Depois do funeral, a casa ficou irreconhecível. Não porque os móveis tivessem mudado de lugar, mas porque o silêncio ganhou um peso novo. A poltrona preferida de seu Antônio parecia maior. Os chinelos perto da cama feriam os olhos. O relógio da parede soava alto demais. Dona Nilda passou a andar pelo apartamento como quem procura uma presença que ainda sente, mas não encontra. Às vezes, ia até a cozinha e esquecia porque tinha ido. Outras vezes, sentava-se na beira da cama e ficava olhando a janela por longos minutos, sem ver nada de verdade. A mulher, que antes vivia em função dos pequenos hábitos compartilhados com o marido, agora parecia ter desaprendido até os movimentos mais simples da rotina. Janaína tentava ajudar como podia, mas sempre existiu entre ela e a dor uma espécie de muro invisível. Em vez de chorar junto, ela organizava. Em vez de desabar, resolvia. Cuidava dos documentos, das formalidades, das ligações, dos horários, das compras, dos remédios. E, embora tudo isso fosse importante, ainda assim não alcançava a parte mais funda do sofrimento da mãe. Dona Nilda não precisava apenas de eficiência, precisava de presença. Precisava de alguém sentado ao seu lado na cozinha, sem pressa de ir embora. Precisava de companhia para atravessar o vazio, e foi justamente nesse momento de luto profundo que surgiu a notícia que acendeu novamente os olhos de Janaína. A empresa a convidara para ir a São Paulo. Uma conversa presencial com a diretora do setor definiria se ela seria mesmo transferida para a sede. Era a chance pela qual esperara durante tanto tempo. Janaína leu a mensagem várias vezes. Sentiu o coração acelerar. Na mesma hora, começou a imaginar respostas, perguntas, postura, roupas, argumentos. A mente correu para o futuro como se ali estivesse, finalmente, a confirmação de que todos os anos de esforço fariam sentido completo. Dona Nilda percebeu o brilho no rosto da filha. Tentou sorrir, tentou comemorar. Mas por dentro, o que sentia era um medo quase físico. O marido havia morrido. A filha estava prestes a partir. E a casa parecia grande demais para uma dor tão silenciosa. Nos dias que antecederam a viagem, Janaína ficou ainda mais focada no trabalho. Revisou relatórios, pensou em metas futuras, ensaiou respostas, imaginou cenários. Queria estar impecável. Queria chegar lá com a segurança de quem domina cada detalhe. Dona Nilda, por sua vez, tornou-se ainda mais quieta. Não queria ser um peso. Não queria fazer a filha se sentir culpada. Não queria parecer egoísta justamente no momento em que ela estava tão perto de realizar um sonho antigo. Então calou quase tudo. Limitava-se a observar a movimentação da mala, das roupas, dos documentos, dos pequenos preparativos de viagem, enquanto por dentro sentia a mesma angústia de quem vê uma porta se fechando lentamente. No dia da viagem, Dona Nilda imaginou que antes de sair, as duas se sentariam por alguns minutos na cozinha. Talvez tomassem café, talvez falassem do pai, talvez nem falassem de nada importante. Às vezes, a simples companhia basta. Mas Janaína surgiu no corredor, já arrastando a mala muito antes da hora. Disse que sairia cedo porque nunca se sabe com trânsito, aeroporto, atraso ou imprevisto. Dona Nilda olhou para a mala, depois para o relógio, e perguntou com delicadeza se não estava cedo demais. Talvez ainda desse tempo de comer alguma coisa, conversar um pouco, esperar com calma. Janaína respondeu que preferia sair logo. Estava ansiosa. Queria evitar riscos. Não podia se atrasar justamente naquele dia. Na porta, a mãe tentou esconder a tristeza. Janaína percebeu que ela estava estranha e disse, quase num tom de brincadeira impaciente, que ficaria fora só alguns dias.
Perguntou por que a mãe agia como se fosse uma despedida para sempre. Dona Nilda balançou a cabeça e disse que não era nada. Sorriu daquele jeito fraco que não convence ninguém, mas que pede para não ser questionado. Abraçou a filha, sentindo por um segundo o perfume dela misturado ao tecido frio do casaco. O abraço foi curto. Curto demais para o tamanho da dor que aquela mulher carregava. Quando Janaína entrou no táxi e o carro partiu, Dona Nilda ficou parada na porta por alguns segundos, como se o corpo ainda não soubesse aceitar o vazio imediato do corredor. Dentro do carro, Janaína tentou concentrar-se no que realmente importava, pelo menos segundo a lógica que sempre guiara sua vida. Repassou mentalmente as possíveis perguntas da entrevista. Pensou em resultados, em metas, em como demonstrar firmeza sem parecer arrogante. Lá fora, o tempo começava a piorar. O céu escurecia e uma chuva forte fazia o trânsito engrossar. Mesmo assim, ela se sentia relativamente tranquila. Havia saído cedo justamente para isso. Não cometeria um erro banal. Não perderia a oportunidade por falta de planejamento. O táxi avançava lentamente entre os carros e Janaína, embora segura de ter tomado a decisão certa ao sair cedo, não conseguia afastar uma inquietação estranha que insistia em crescer dentro dela. Quando chegou ao aeroporto, descobriu que seu voo estava atrasado. Primeiro por pouco tempo, depois por mais um pouco e mais um pouco ainda. O painel mudava de horário como se testasse a paciência de todos na sala de espera. Janaína respirou fundo, comprou alguma coisa para comer e procurou um lugar para sentar. A mala ficou ao lado da cadeira, o celular na mão. As pessoas ao redor iam e vinham, resmungavam, ligavam para alguém, tentavam reorganizar compromissos. E foi ali, no meio daquela espera irritante, que a frase mais simples começou a se formar dentro dela. Se eu soubesse que o voo atrasaria tanto, teria ficado mais um pouco com a minha mãe. O pensamento a incomodou, não porque estivesse errado, mas porque trazia junto uma culpa que ela não queria encarar. Nos últimos tempos, Dona Nilda parara quase completamente de sorrir. Janaína percebera isso. Via o esforço da mãe para parecer bem, mas também enxergava os olhos cansados, o rosto apagado, a tristeza sempre muito perto da superfície. No fundo, ela sabia que aquele não era o momento ideal para deixá-la sozinha. Só que também não suportava a ideia de abrir mão da reunião em São Paulo, como se uma escolha anulasse a outra. Como se amar a mãe e ambicionar algo grande fossem coisas impossíveis de conciliar. Foi então que ouviu uma voz infantil ao lado. Oi. Janaína virou o rosto. Ao seu lado estava uma menininha loira, de traços delicados e olhos atentos, parada como se fosse a coisa mais natural do mundo abordar uma desconhecida num aeroporto lotado. Havia nela uma serenidade curiosa, difícil de explicar. Janaína sorriu sem perceber. Oi. A menina perguntou qual era o nome dela. Janaína respondeu. Em seguida soube o nome da criança. Alana. A menina inclinou a cabeça e perguntou por que ela estava triste. Janaína quase respondeu que não estava, mas algo no olhar da criança a impediu de mentir. Então explicou que precisava muito chegar a São Paulo, mas o voo continuava atrasando. Alana ouviu com atenção, como se aquilo fosse um assunto muito importante. Por que você precisa tanto ir para São Paulo? Perguntou a menina. Tenho uma reunião muito importante, respondeu Janaína, ajeitando a bolsa no colo. É uma coisa de trabalho. Alana suspirou de um jeito quase engraçado para uma criança tão pequena. Meu pai também vive saindo para reuniões importantes, disse ela, e eu fico esperando por ele. Janaína sentiu alguma coisa se apertar dentro do peito. Não era exatamente dor, era reconhecimento. Como se aquela frase tivesse aberto uma fresta inesperada em algum lugar que ela mantinha trancado há muito tempo. Antes que pudesse responder, Alana fez outra pergunta.
Tem alguém esperando por você em casa? Janaína demorou um segundo para entender. Em casa? Claro que tinha. Tinha a mãe. Tinha aquela casa silenciosa. Tinha a tristeza de Dona Nilda pairando em cada cômodo como uma neblina. Mas a pergunta, feita daquele jeito direto e puro, parecia carregar um peso maior do que o normal. Janaína apenas olhou para a menina. Alana então disse, com a calma de quem enxerga o essencial sem esforço: talvez você nem precise ir. Talvez tenha mais coisa esperando por você em casa. Se eu fosse você... Voltava para casa. Janaína ficou imóvel. No mesmo instante, alguém chamou a menina ao longe. Alana se virou, levantou a mãozinha num gesto rápido de despedida e um segundo depois desapareceu no meio da movimentação do aeroporto. Janaína continuou olhando para a direção em que ela tinha ido, como se ainda pudesse vê-la entre as pessoas passando. O alto-falante anunciou mais um atraso no voo. Mas naquele momento, isso quase não importava mais. Pela primeira vez desde que chegara ao aeroporto, Janaína não pensou na reunião. Pensou apenas na mãe. Janaína continuou sentada por alguns segundos, olhando para o ponto exato onde Alana havia desaparecido no meio da multidão. À sua volta, o aeroporto seguia igual. Pessoas andando depressa, vozes se cruzando, malas sendo puxadas, avisos saindo dos alto-falantes, crianças chorando, telefones tocando. Nada no ambiente sugeria que alguma coisa extraordinária tivesse acontecido. E ainda assim, dentro dela, algo havia mudado de lugar. Não foi uma decisão lógica. Não foi um raciocínio elaborado. Foi quase um impulso, um chamado, uma certeza súbita e desconfortável de que permanecer ali seria um erro. Antes que a parte mais racional de sua mente conseguisse reagir e sabotar aquele movimento, Janaína se levantou, pegou a mala e caminhou em direção à saída do aeroporto. Durante todo o trajeto de volta, uma sensação estranha de alívio se espalhou pelo corpo dela. Não fazia sentido. Afinal, estava abandonando a viagem mais importante da carreira, deixando para trás uma chance pela qual havia lutado durante anos, sem saber sequer como explicaria aquilo depois. O normal seria sentir desespero, arrependimento, pânico, mas o que sentia era alívio. Como se cada quilômetro percorrido em direção à sua casa a aproximasse novamente de alguma coisa essencial, alguma coisa que havia quase esquecido. Janaína tentou não pensar na reunião, nos superiores, nas possíveis consequências. Só conseguia imaginar o rosto da mãe ao abrir a porta e vê-la de volta. Talvez surpresa, talvez feliz, talvez apenas menos sozinha. Quando finalmente chegou ao prédio, o coração começou a bater mais forte sem que ela soubesse exatamente por quê. Havia um peso no ar, um silêncio ruim. Subiu as escadas depressa, encaixou a chave na fechadura e empurrou a porta. O cheiro foi a primeira coisa que percebeu. Um cheiro de remédio, abafado, misturado ao ar parado do apartamento fechado. Janaína deu 2 passos para dentro e sentiu o peito apertar. Largou a mala no corredor e chamou pela mãe. Não houve resposta. A inquietação virou medo em questão de segundos. Ela correu em direção ao quarto. Dona Nilda estava caída no chão, entre a cama e a janela. Por um instante, Janaína teve a sensação de que o mundo simplesmente parava. A mãe estava pálida, os lábios quase sem cor, os olhos fechados, o corpo imóvel de um jeito assustador demais. Janaína sentiu as pernas cederem. Caiu de joelhos ao lado dela e levou a mão trêmula até o rosto da mãe, chamando baixinho, depois mais alto, depois em desespero. Não sabia se ela estava consciente, se ainda a ouvia, se chegara tarde demais. O terror foi tão violento que mal conseguia respirar. Com dedos que pareciam não lhe obedecer, tirou o celular do bolso, ligou para a emergência e tentou explicar o que estava vendo, enquanto as lágrimas já escorriam pelo rosto sem que ela percebesse. Depois que desligou, ficou ali segurando a mão da mãe
e repetindo em voz baixa frases desconexas, súplicas, promessas, pedidos. Dizia que estava ali. Dizia que não tinha ido. Dizia que ela precisava resistir. Cada segundo até a chegada da ambulância pareceu interminável. O apartamento, tão silencioso, parecia concentrar toda a angústia do mundo dentro daqueles poucos metros quadrados. Janaína olhava para a porta a cada ruído no corredor e voltava o olhar para a mãe como se pudesse trazê-la de volta, apenas insistindo em chamá-la. Foi então que, num fio quase inaudível de voz, Dona Nilda murmurou: "Janaína, você está aqui?" Janaína se inclinou imediatamente sobre ela, as lágrimas caindo agora com mais força. "Tô aqui, mãe. Tô aqui. Eu tô aqui." Naquele instante, uma verdade brutal atravessou Janaína com a força de um raio. Se tivesse embarcado, talvez a mãe morresse sozinha no chão do quarto. Sozinha, silenciosa, invisível. A ideia a golpeou de um jeito tão fundo que ela mal suportou permanecer consciente diante dela. Era simples, era terrível e era real. A frase da menina no aeroporto deixou de parecer estranha e passou a soar como a coisa mais certeira que alguém já lhe dissera na vida. A ambulância chegou. Vieram os médicos, a maca, as perguntas apressadas, os procedimentos, o sobe e desce do elevador, as luzes frias do hospital, a espera, os exames, os remédios, os corredores brancos e os minutos que pareciam nunca acabar. Janaína acompanhou tudo como se estivesse se movendo por dentro de um nevoeiro. Quando finalmente os médicos disseram que Dona Nilda havia sido socorrida a tempo e que ficaria bem, desde que tivesse cuidados e repouso, Janaína fechou os olhos por um segundo e chorou de um jeito quase silencioso, como quem sabe que escapou por pouco de carregar uma culpa impossível de sobreviver. Nos dias seguintes, sua rotina girou completamente em torno da recuperação da mãe. Não havia mais reunião. Não havia mais diretora em São Paulo. Nada acima da urgência daquele corpo frágil, deitado na cama do hospital, tentando voltar para a vida. Janaína passou a acompanhá-la em tudo. Levava água, falava com enfermeiros, organizava receitas, anotava horários, segurava a mão da mãe quando ela adormecia e observava o rosto dela com uma atenção quase dolorosa. Pela primeira vez em muito tempo, não se sentia uma profissional eficiente resolvendo uma crise. Sentia-se apenas filha. Filha, permitira que ela salvasse. Dona Nilda voltou para casa mais fraca, mais silenciosa, mas viva. E isso, para Janaína, transformava tudo. Durante um tempo, a filha permaneceu ao lado dela, cuidando de cada detalhe, tentando compensar numa pressa aflita o tempo emocional que talvez tivesse negligenciado por anos. A mãe, no entanto, não cobrava nada, nem fazia perguntas difíceis. A filha pela casa, às vezes fechava os olhos no quarto e escutava os passos dela indo até a cozinha, abrindo gavetas, mexendo em panelas, atendendo ligações em voz baixa. A simples presença de Janaína devolvia ao apartamento uma sensação de proteção que estava ausente desde a morte de seu Antônio. Apesar de tudo, a vida prática continuava existindo, e depois de algum tempo, a empresa voltou a procurar Janaína. Temas formais, mensagens educadas. Talvez porque fosse realmente muito boa no que fazia, talvez porque a corporação soubesse reconhecer valor quando encontrava. O fato é que não a descartaram. Em vez disso, ofereceram uma nova chance. Ainda queriam levá-la para São Paulo. Ainda enxergavam nela alguém com potencial para crescer na sede. Quando recebeu a notícia, Janaína sentiu o coração dividir-se de novo entre dois mundos. A paixão que sempre a moveu acendeu imediatamente. A outra parte, recém-desperta para coisas que antes ignorava, hesitou. Dona Nilda, percebendo o conflito da filha, fez o que mães costumam fazer quando amam demais. Colocou o próprio medo em segundo plano para não impedir o caminho dela.
Disse que Janaína não podia jogar fora uma oportunidade tão grande. Disse que ficaria bem, que seguiria o tratamento, que as duas poderiam se falar todos os dias. Mas era generosa. Janaína sabia disso. Ainda assim, depois de semanas de dúvida e culpa, acabou aceitando a transferência. Disse a si mesma que faria diferente daquela vez. Ligaria sempre, visitaria sempre que pudesse. Estaria mais atenta, mais presente, mais humana. Foi assim que, alguns meses depois, Janaína se mudou para São Paulo. A capital a recebeu com o mesmo ritmo impessoal e exigente que ela, no fundo, conhecia tão bem. Metrôs lotados, escritórios luminosos e frios, gente que parecia viver correndo atrás de alguma coisa que nunca alcançava por inteiro. Janaína mergulhou no trabalho com a mesma intensidade de antes, talvez até mais. No início, isso lhe deu uma sensação de segurança. Era terreno conhecido. Entregar mais do que pediam, chegar mais cedo, sair mais tarde, estudar relatórios à noite, assumir funções além das previstas. Tudo aquilo ainda lhe parecia natural. Com o tempo, passou a ser notada pelos superiores, respeitada por alguns colegas e invejada por outros. Havia quem a chamasse pelas costas de ambiciosa demais, carreirista, fria. Ela fingia não ouvir. Continuava em frente. Todas as noites ligava para a mãe. Era um hábito do qual não abria mão. Às vezes por chamada de vídeo, às vezes só por voz. Perguntava da saúde, dos remédios, da comida, da pressão, do sono. Longos minutos falando sobre si mesma. As metas do novo cargo, os projetos, as possibilidades de promoção, o que o diretor havia dito, os cursos que pretendia fazer, os treinamentos internos. Dona Nilda escutava tudo com paciência. Antes de cada videochamada, fazia um esforço para parecer melhor do que estava. Arrumava o cabelo, trocava de roupa, sentava-se num canto mais iluminado do quarto. Queria que a filha a visse bem. Mas a verdade era bem diferente do que mostrava. Na maior parte do tempo, Dona Nilda vivia numa espécie de névoa emocional. Depois que Janaína se mudou, o apartamento voltou a ficar excessivamente silencioso. Sem seu Antônio e sem a filha, cada cômodo parecia respirar a ausência. Havia dias em que ela mal encontrava forças para sair da cama. As cortinas permaneciam fechadas por longas horas. Vivo, e que Janaína ainda morava ali. Nesses sonhos, os três estavam na cozinha ou na sala vendo televisão, ou dividindo pequenas banalidades da rotina. Ela acordava por alguns segundos, com o coração aquecido, até a consciência retornar e mostrar o quarto vazio, a luz sem companhia, o som seco do relógio marcando o tempo. Nessas horas, chorava sem barulho para não assustar ninguém, embora não houvesse ninguém para assustar. Não tinha real dimensão do tamanho daquela solidão. São Paulo a absorvia demais. O novo cargo exigia muito. Os colegas ainda eram distantes. Ela não criava laços com facilidade. Passava o dia rodeada de gente e ainda assim se sentia frequentemente só. Só que essa solidão era diferente da mãe. A dela era funcional, quase elegante, reconhecida como parte do preço do sucesso. Doméstica, silenciosa, dessas que adoecem devagar. Janaína ainda não entendia isso por inteiro. E talvez só passasse a entender porque a vida, mais uma vez, resolveu interferir. Numa tarde comum, a campainha tocou no apartamento de Dona Nilda. Ela levantou-se com dificuldade, foi até a porta e olhou pelo olho mágico. Do lado de fora estava um homem desconhecido, de suéter escuro, segurando a mão de uma menininha loira. Morava no andar de cima. Batera no apartamento errado. Havia um constrangimento apressado no jeito dele, como se estivesse resolvendo muitas coisas ao mesmo tempo e não pudesse se dar ao luxo de errar até o botão do elevador.
A menina, ao lado, observava tudo com os olhos curiosos e um rosto tão delicado que arrancou de Dona Nilda um sorriso involuntário. Ela explicou que ele estava no andar certo, mas no apartamento errado. A babá morava acima, ciente a menina, perguntando se ela tinha certeza de ter apertado o botão certo. A criança insistiu que sim. Dona Nilda fechou a porta ainda sorrindo, sem imaginar que aquele engano banal era o início de uma mudança profunda na vida dela. No dia seguinte, depois do café da manhã, sentiu uma vontade incomum de sair um pouco. O sol estava bonito, o ar parecia mais leve. Viu nisso um bom sinal. No mercado e, ao voltar, sentou-se num banco do pátio do prédio para descansar um pouco. Foi então que a mesma menininha da véspera surgiu correndo pela entrada. Ao vê-la, abriu um sorriso espontâneo e sentou-se ao seu lado, como se já fossem conhecidas antigas. Chamava-se Alana. Falava muito, falava de qualquer coisa, da boneca, do sapato, do desenho, do céu, de uma dúvida que tivera de manhã, andar de cima, e cumprimentou Dona Nilda com uma educação sem calor. Dona Ana era uma professora aposentada que agora completava a renda cuidando de crianças. Tinha fama de competente, mas seu jeito era seco. Falava de forma prática, sem ternura sobrando. Alana, no entanto, parecia não se intimidar com isso. Continuava a lançar perguntas para Dona Nilda, puxando conversa, apontando coisas. Surpreendeu até a si mesma. Era como se aquela criança abrisse pequenas janelas dentro dela. Janelas por onde o ar entrava de novo. A partir desse encontro, algo mudou. Dona Nilda começou a sair mais vezes para o quintal do prédio, quase sempre no horário em que imaginava que encontraria a Alana. Às vezes, sentava-se no banco, às vezes, ficava perto do parquinho. A menina logo passou a correr em sua direção quando a via. Para brincar na caixa de areia, mostrava folhas, pedrinhas, inventava histórias. Dona Ana, percebendo que a vizinha entretinha muito bem a criança, passou a aceitar essa proximidade com uma espécie de alívio preguiçoso. Ficava no celular enquanto as duas interagiam. Em pouco tempo, já não parecia estranho deixar a Alana mais livre com Dona Nilda. Para a mulher que há poucas semanas mal tinha vontade de sair da cama, aquilo era quase inacreditável. Um pouco, voltou a abrir as cortinas cedo. Havia um motivo concreto para levantar. Um motivo pequeno, mas poderoso. Alana a chamava de vó, sem qualquer cerimônia, e em vez de corrigir, Dona Nilda deixava. A palavra aquecia um canto do coração que havia ficado congelado desde a morte de seu Antônio. Pela primeira vez em muito tempo, ela não passava as horas apenas sobrevivendo. Estava de algum jeito delicado, voltando a viver. Um gatinho preto apareceu no quintal. Era magro, assustado, com os olhos grandes demais para o rostinho. Dona Ana o enxotou imediatamente, preocupada com sujeira e doença. A menina olhou para o bichinho com dó. Mais tarde, quando ficou sozinha, Dona Nilda chamou o gatinho com cuidado, pegou-o no colo e o levou para casa. Deu banho, secou, improvisou um cantinho e descobriu que ele tinha uma manchinha branca na ponta do rabo. As duas tentaram escolher um nome. Depois de pensar muito, a menina decidiu: Rabinho. E assim ficou. A presença do gato tornou a relação das duas ainda mais forte. Agora, Alana queria ir à casa de Dona Nilda, não só para vê-la, mas para brincar com Rabinho. Dona Ana, aos poucos, começou a deixá-la ali por pequenos períodos, enquanto resolvia outras coisas. Primeiro meia hora, depois 1 hora, depois mais tempo. Dona Nilda aceitava com alegria. Quase natural, como se algo dentro dela tivesse estado apenas adormecido. Preparava lanche, contava histórias, arrumava o sofá para desenharem juntas, dava broncas leves, secava lágrimas pequenas. Alana preenchia a casa com uma vida inesperada. E junto com ela, preenchia Dona Nilda também. Janaína, do outro lado da tela,
começou a perceber uma mudança na mãe. Nas chamadas, ela parecia mais disposta. Às vezes, até sorria de verdade. O chamado Rabinho, de uma vizinha babá e de pequenas confusões do prédio. Janaína ficava aliviada. Pensava que, enfim, a mãe estava melhorando. Imaginava que aquilo a ajudaria a suportar a distância. Não percebia, porém, que essa nova vida que entrava no apartamento da mãe estava prestes a alcançar também a sua. E de um jeito que mudaria para sempre a forma como ela via amor, família e destino. Dessa vez, Janaína havia prometido que voltaria para casa, custasse o que custasse. Não era apenas uma data, era uma tentativa silenciosa de reparar algo dentro dela. Nos últimos meses, mesmo com todas as ligações e cuidados à distância, uma sensação incômoda havia começado a crescer. Como se nenhuma conquista em São Paulo conseguisse preencher completamente o espaço que existia entre ela e aquilo que havia deixado para trás. O trabalho se acumulou de forma quase sufocante. Relatórios, reuniões, prazos, demandas inesperadas. Tudo parecia conspirar para prendê-la ali. Por alguns momentos, Janaína cogitou cancelar a viagem. Disse a si mesma que a mãe estava melhor, que agora tinha companhia, que havia aquela menina, o gato, uma nova rotina. Tentou convencer-se de que não faria tanta diferença assim adiar a visita, mas no fundo algo apertava. E dessa vez ela não ignorou. Na sexta-feira, pouco antes de sair do trabalho, o chefe a chamou e pediu que ela preparasse documentos urgentes para segunda-feira cedo. Era exatamente o tipo de situação em que, normalmente, Janaína simplesmente aceitaria e ficaria até tarde, resolvendo tudo sem questionar. Era assim que sempre fizera. Era assim que sempre crescera. Mas, pela primeira vez, hesitou. Tanto para ela naquele momento, a pergunta simples caiu como um peso enorme. Porque, pela primeira vez, Janaína não tinha uma resposta automática. Não era mais tão simples escolher trabalho. Ela respirou fundo. Disse que não poderia ficar. Disse que precisava ir. Disse que tinha uma mãe esperando. E por um instante achou que perderia tudo ali. Mas não perdeu. E então, com uma calma inesperada, disse que entendia. Disse que também tinha mãe. Disse que ela poderia ir tranquila. Que ninguém seria demitido por isso. Janaína saiu do escritório com o coração acelerado, não apenas por ter conseguido viajar, mas porque pela primeira vez havia escolhido algo diferente do trabalho. Durante o voo, uma sensação leve tomou conta dela. Não era euforia, era algo mais profundo. Muito tempo. Olhava pela janela do avião e pensava em coisas simples, na cozinha da mãe, no cheiro de café, no som da televisão baixa à noite, em Alana correndo pela casa, no gato Rabinho se enrolando em algum canto. Quando chegou à sua cidade, foi direto ao mercado. Comprou ingredientes, pequenos presentes, coisas que sabia que fariam a mãe sorrir. Caminhou pelos corredores com calma, como se cada gesto tivesse um significado maior do que antes. Parte dela mesma que havia sido deixada de lado. Ao chegar em casa, percebeu algo estranho. A porta estava entreaberta. Um som vinha de dentro. Uma voz masculina. Janaína franziu a testa e subiu os poucos degraus restantes com mais rapidez. Empurrou a porta devagar e entrou. E então viu. Um homem estava no corredor. E ao lado dele, Alana. Mas não era o mesmo momento leve de antes. A menina estava triste, os olhos cheios de lágrimas, com a voz embargada. Janaína parou por um segundo. A palavra papai ecoou. Então tudo se encaixou. Você, ela disse, olhando fixamente para o homem. Você é o pai da Alana? O homem virou o rosto, e então Janaína reconheceu. Era ele, o mesmo homem que havia sentado ao lado dela no avião meses atrás. O mesmo com quem havia trocado algumas palavras sem importância, mas que agora, de repente,
parecia parte de algo muito maior. O nome ficou suspenso no ar. Janaína olhou para Alana, depois para a mãe, depois novamente para ele. Tudo parecia conectado de um jeito que ela ainda não conseguia entender completamente. "O que está acontecendo aqui?" perguntou confusa. Dona Nilda tentou explicar, um pouco atrapalhada. Contou que Alana passava muito tempo ali, que as duas haviam se apegado, que ela ajudava a cuidar da menina, que aquilo tinha feito bem, muito bem, situação. Disse que havia contratado uma babá, disse que precisava organizar melhor a rotina da filha, disse que não podia simplesmente deixar tudo daquele jeito. Mas, enquanto falava, Alana segurava sua mão com força, como se tivesse medo de ser levada embora. "Papai, por favor", insistia. Havia algo naquele momento que ia além de qualquer explicação prática. Era vínculo, era necessidade, era amor em sua forma mais crua. Disse que poderia ajudar, que não tinha formação profissional, mas que cuidava da menina com carinho, que Alana se sentia bem ali, que talvez não fosse necessário mudar tudo de uma vez. Igor hesitou, olhou para a filha, olhou para Dona Nilda e, por fim, concordou. Não totalmente, mas o suficiente. "Podemos tentar", disse ele. E foi assim que, sem planejamento, sem contrato, sem estrutura formal, algo começou a se formar entre aquelas vidas. Por necessidade, depois, não só por isso. Alana corria para dentro do apartamento como se fosse sua segunda casa. Rabinho virou parte essencial da rotina da menina. Dona Nilda voltou a sorrir com uma frequência que há muito não acontecia. E Janaína começou a perceber algo diferente. No começo tentou ignorar. Era só coincidência, era só convivência, era só proximidade. Mas não era. As conversas com Igor começaram a se prolongar. Ele contou sobre o divórcio, sobre a dificuldade de criar a filha sozinho, sobre as viagens constantes, sobre a sensação de estar sempre correndo, mas nunca chegando em lugar nenhum. Janaína ouviu e, sem perceber, começou a se ver ali, de outro jeito, de um jeito que nunca havia considerado. Quando voltou para São Paulo, levou algo com ela. Não era um objeto, era uma sensação, uma ausência, uma saudade que ela não sabia explicar. E pela primeira vez na vida, Janaína não sentia falta de uma conquista, sentia falta de pessoas. Quando Janaína voltou para São Paulo, tudo parecia exatamente igual. O mesmo escritório, as mesmas mesas alinhadas, as mesmas pessoas andando rápido pelos corredores com expressões sérias e preocupadas, os mesmos e-mails acumulando, os mesmos prazos apertando, mas ela não era mais a mesma. Nos primeiros dias, tentou agir como antes. Distrações, respondia tudo com eficiência, entregava mais do que pediam. Mas havia algo estranho, como se sua mente estivesse ali, e o coração não. Entre uma tarefa e outra, surgiam imagens inesperadas. A cozinha da mãe, Alana rindo no quintal, Rabinho correndo atrás de alguma coisa invisível, e sem querer admitir, Igor. O rosto dele aparecia nos momentos mais silenciosos. O jeito como falava com a filha, a forma como olhava para Janaína, às vezes sem perceber. Ela balançava a cabeça, tentando afastar aquilo. "Não faz sentido", murmurava para si mesma. Janaína sempre teve controle sobre a própria vida. Sempre soube exatamente onde colocar cada emoção, cada decisão, cada prioridade. Mas agora, nada parecia obedecer. As noites começaram a ficar mais difíceis. Deitada no apartamento silencioso em São Paulo, ela se virava na cama, tentando dormir. Pensava em Alana, pensava no vazio que sentia naquele lugar cheio de oportunidades e, principalmente, pensava em Igor. Foi então que tomou uma decisão impulsiva. Ligou para ele. A ligação começou tímida. Um oi sem jeito. Uma pausa.
um silêncio. Mas aos poucos, a conversa foi fluindo. E quando perceberam, já estavam falando há horas. Não sobre nada grandioso, não sobre trabalho, não sobre decisões importantes, mas sobre coisas simples, sobre o dia, sobre o que cada um sentia, sem dizer diretamente. Aquela conversa deixou algo claro. Eles estavam conectados, mais do que deveriam. Nos dias seguintes, as ligações se tornaram frequentes. E com isso, o sentimento cresceu, silencioso, disfarçado, mas impossível de ignorar. Janaína começou a perceber algo que a assustou profundamente. Ela estava se apaixonando, e isso não fazia parte do plano. Sempre evitou. Relacionamentos complicam. Relacionamentos exigem tempo. Relacionamentos mudam tudo. E ela não queria mudar. Ou achava que não queria. Foi então que o medo falou mais alto. Num impulso, durante uma conversa com Igor, Janaína mentiu. Disse que estava conhecendo alguém. Disse que estava saindo com outra pessoa. Disse com naturalidade, como se fosse verdade. Do outro lado da linha, houve silêncio. Um silêncio diferente. Igor, depois de alguns segundos, mas a voz dele não parecia feliz. E Janaína sentiu no mesmo instante, mas não voltou atrás. Preferiu sustentar a mentira, porque para ela era mais fácil fugir do que enfrentar o que estava acontecendo. Depois disso, as ligações diminuíram, e quando diminuíram, veio o vazio. Um vazio diferente de tudo que ela já havia sentido. Não era solidão comum, era a ausência de alguém específico. Sentia falta da voz dele, que sentia falta até dos silêncios entre eles. E à noite, chorava, em silêncio, sem entender completamente por quê. Foi nesse momento que a realidade começou a se impor de forma brutal. A cidade, que antes representava sucesso, agora parecia fria, distante, pesada. As pessoas ao redor pareciam ainda mais indiferentes. Os dias mais longos, as noites mais vazias. E pela primeira vez, Janaína começou a questionar tudo dela. Vale a pena trocar tudo isso por aquilo? Vale a pena abrir mão de presença por crescimento? Vale a pena construir uma vida longe da vida? Ela não tinha resposta, e isso a desesperava. Foi então que Igor voltou a ligar. Mas dessa vez não era sobre eles, era sobre Alana. Ele explicou que estava pensando em colocar a filha em uma creche. Disse que sabia que era importante para o desenvolvimento dela, mas que estava preocupado. E a casa, e a rotina. Eu não sei como fazer isso sem machucar ela, confessou. Janaína fechou os olhos. Imaginou a menina, imaginou a mãe, imaginou aquela pequena estrutura emocional que havia se formado. E entendeu. Aquilo era mais do que uma rotina. Era família. Eu posso falar com minha mãe, disse ela. Ela vai saber como lidar com isso. Mas, depois que desligou, Janaína não aguentou mais. Comprou uma passagem, sem pensar muito, sem planejar. Não só pela mãe, não só por Alana, mas por si mesma. Só que dessa vez, a vida ainda tinha mais uma prova para ela. Na sexta-feira, pouco antes de sair, o chefe apareceu novamente. Mais trabalho, mais urgência, mais pressão. Era como se o destino colocasse mais uma vez a mesma pergunta diante dela. O que é mais importante? Janaína olhou para os papéis, olhou para o relógio, olhou para si mesma e decidiu. Entrou na sala do chefe, firme. Isso é tudo o que consegui fazer. Ele a olhou, surpreso. Eu tenho uma mãe, continuou ela, e preciso vê-la. Se isso for um problema, então tudo bem. O silêncio que se seguiu foi longo, mas dessa vez Janaína não recuou. Ela já não era mais a mesma pessoa e não estava mais disposta a viver como antes. O silêncio na sala parecia mais pesado do que qualquer cobrança. O chefe observava Janaína. Ela, por sua vez,
Não desviava o olhar. Não estava tentando impressionar. Não estava tentando vencer. Estava apenas sendo honesta. Eu entendo, disse ele finalmente. Janaína piscou, surpresa. Eu também tenho mãe, continuou ele com um leve sorriso. Vai. Aquelas palavras quebraram algo dentro dela. Não era mais sobre permissão. Era sobre escolha. E ela escolheu. Dessa vez, sem culpa, sem hesitação, sem olhar para trás. Horas depois, Janaína já estava no avião. Não era ansiedade comum. Era diferente. Era como se uma parte dela dissesse: você ainda não terminou. Sentada na poltrona, olhando pela janela, ela tentou ignorar. Respirou fundo. Fechou os olhos. Mas a sensação não passava. Pelo contrário, aumentava. O avião começou a se preparar para decolar. As instruções de segurança ecoavam. As pessoas ao redor estavam tranquilas. Tudo parecia normal. Mas, para Janaína, nada estava. Foi então que ela entendeu. Outra coisa. Era a mesma sensação do aeroporto. A mesma sensação que a fez voltar. O mesmo aperto, o mesmo chamado. Janaína abriu os olhos rapidamente. O coração disparou e, sem pensar mais, se levantou. Eu preciso descer, disse com a voz firme para a comissária. Houve confusão. Olhares, perguntas. Mas ela não explicou. Não precisava. Minutos depois já estava fora do avião. Correndo. Correndo como nunca tinha corrido antes. Sem mala. Certeza, ela precisava voltar. E dessa vez, não era só para casa, era para a vida dela. Quando chegou ao prédio, estava sem fôlego. Subiu as escadas praticamente correndo. Abriu a porta. Mãe! Dona Nilda apareceu na mesma hora, assustada. Janaína, você não tinha viajado? Ela não respondeu de imediato. Apenas abraçou a mãe. Forte, com tudo. Como se estivesse segurando algo que quase perdeu. Eu não vou mais embora, sussurrou. Eu, ainda confusa. É o Igor. Janaína fechou os olhos por um segundo. O coração parecia não caber no peito. A porta se abriu e Igor entrou apressado. Janaína, eu ouvi no rádio. O voo. Eu tentei te ligar. Ele parou. Ao vê-la ali, viva, inteira, presente, aliviado. Eu estou bem, disse ela com um sorriso leve. Está tudo bem agora. Houve um silêncio, um daqueles silêncios que dizem tudo. E então, ela decidiu não fugir mais. Se aproximou. Igor franziu a testa. Eu disse que estava com outra pessoa, mas não estava. Ela respirou fundo. Eu estava com medo. Medo de sentir. Medo de mudar. Medo de perder o controle da minha vida. Os olhos dele se suavizaram, ela continuou. Mas eu já perdi. Perdi quando percebi que nada disso faz sentido sem vocês. Sem a minha mãe. Sem a Alana. E por fim, sem você. O silêncio voltou. Mas dessa vez, era diferente. Era cheio. Vivo. Medo de quebrar aquele momento. E agora? Perguntou em voz baixa. Janaína sorriu. Um sorriso verdadeiro. Agora eu escolho ficar. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, uma voz pequena interrompeu. Papai, você está abraçando a Janaína? Alana estava ali, olhando para os dois, com curiosidade. E um leve sorriso. Igor olhou para a filha, depois para Janaína, e respondeu com naturalidade. Porque eu amo ela. Alana pensou por um segundo. Para abraçar Janaína. Naquele instante, tudo fez sentido. Um ano depois, a vida de Janaína era completamente diferente. Ela ainda trabalhava na mesma empresa, mas agora, na filial da sua própria cidade. Tinha crescido profissionalmente, mas, dessa vez, sem se perder. Morava em uma casa maior, com Dona Nilda, com Igor, com Alana e com Rabinho, que agora dominava o quintal inteiro como se fosse dono do mundo. Sabia que precisava correr atrás da vida, porque finalmente ela estava vivendo. Se essa história te tocou de alguma forma,
Comenta aqui embaixo. Você teria feito a mesma escolha que a Janaína? E se chegou até aqui, se inscreve no canal, porque existem histórias que a gente não assiste, a gente sente.